Titãs finalmente estreou e a partir de agora, toda segunda-feira vai ter análise da série aqui no canal da Legião dos Heróis. Where's Batman? Shazukara! Titãs é a primeira série do serviço de streaming da DC, o DC Universe, que infelizmente ainda não chegou aqui no Brasil e a gente precisa utilizar maneiras pra gente conseguir assistir a série, mas ao que tudo indica, a Netflix deve fazer a distribuição internacional de Titãs, a gente só não sabe quando isso vai acontecer. O mais provável é que isso aconteça depois que toda a série for exibida lá nos Estados Unidos e aí a Netflix inicia a distribuição internacional com todos os episódios, mas pode ser que aconteça o que aconteceu com Raio Negro, que a série estreou aqui no Brasil algumas semanas depois da estreia nos Estados Unidos e a gente pôde acompanhar com um intervalo menor, né, do que esperar a série inteira sair. Mas antes de partir para nossa análise, eu preciso dar dois recados para vocês. O primeiro é que é claro que nós teremos spoilers do primeiro episódio de Titãs, afinal de contas a gente vai falar das referências, dos easter eggs, e temos que levantar teorias do que aconteceu nesse episódio, então a gente vai precisar dar spoilers sim. E o segundo recado é, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo, assim você não perde as nossas análises toda segunda-feira. Já aproveita para deixar aquele like. Então a gente tem uma abertura muito interessante desse primeiro episódio que mostra a morte dos pais de Dick Grayson, a morte dos Flying Graysons lá no circo. É muito legal porque a gente já tinha visto, né, uma retratação lá nos filmes dos anos 90 do Batman, só que aqui ela tá bem mais caracterizada, ela tá bem mais atualizada, faz muito mais sentido dentro dessa realidade dos Titãs, que é bem mais sombria. Então a gente tem quase um momento Zack Snyder ali, com uma trilha sonora bem carregada, câmera lenta, mas que faz total sentido dentro dessa realidade que a série tá construindo. E é muito bacana a gente ver como isso acompanha o Robin, né? A Ravena tem essa visão, ela consegue sentir como isso acompanha o Robin e é o que a gente vê depois lá no apartamento dele, o que transforma ele em um vigilante, alguém que quer fazer o bem, alguém que quer buscar a justiça. O legal é que ele encontra duas maneiras de fazer isso, né? Tanto dentro da polícia quanto como um vigilante das ruas mesmo. Pra mim, o Robin foi um dos grandes destaques desse primeiro episódio, na verdade foi o personagem que eu mais gostei de ver em ação, principalmente nas cenas em que a gente vê ele lutando, até mesmo nas cenas na delegacia, a gente vê um pouco da construção da persona dele e mostra como ele tá querendo sair da sombra do Batman. É basicamente o que aconteceu naquele arco do Dick Grayson depois da queda do morcego, quando ele foi pra Bloodhaven. Só que aqui eles mudaram pra Detroit, porque Detroit é a cidade onde o Geoff Johns cresceu e ama aquela cidade, então eles mudaram pra Detroit. Acho que é também pra fazer aquela coligação entre... isso na verdade se passa num lugar real, né? Os fatos que aconteceram aqui podem de fato ter acontecido, é claro que a gente sabe que não, mas construindo essa mística de que isso pode estar acontecendo na nossa realidade, não apenas em uma realidade fictícia. E lá em Detroit, o Dick Grayson é alocado junto com a Amy Horvath, na verdade é alocada junto com o Dick Grayson quando ela chega ali como uma nova recruta e se torna parceira do Dick. A Amy também é uma personagem tirada dos quadrinhos, ela é parceira do Grayson lá em Bloodhaven, uma das poucas policiais honestas da cidade. Então a gente já vê que tem essa diferença de realidade, já que nos quadrinhos Bloodhaven é tão caótica, tão violenta quanto Gotham. Na verdade, um pouco mais até. E logo de cara a gente já tem a interação dele com a Ravena, que também é uma personagem muito interessante, tem muito potencial para ser desenvolvido na série. A atuação da Tegan Croft, né, a atriz que faz a Rachel Roth, me incomodou um pouco nos primeiros momentos. Na cena em que ela dá um grito quando ela acorda, na cena em que ela tá sendo ali quase morta por alguém que a gente ainda não sabe quem é, mas eu senti que ela tava com uma atuação um pouco fraca, talvez um pouco inexpressiva. É claro que a Ravena é inexpressiva, mas tava sentindo que era uma falha da atriz e não uma construção de personagem. Mas do meio pro final, isso não me incomodou mais, na verdade eu entrei na história, toda a atmosfera construída em volta da história é muito boa, então acho que isso ajuda a gente a se ambientar e aceitar o que tá sendo construído ali. Gostei também do modo como ela foi retratada, afinal de contas nenhum dos titãs ali tá estabelecido, então é normal a gente ver uma adolescente gótica e não uma garota com um traje da Ravena. Além disso, a Ravena vai ser o ponto em que todos os titãs vão congruir. Parece que é ela que vai unir os titãs, parece que é ela que vai fazer com que os titãs se encontrem. E é legal pra gente ver como várias coisas estão fiéis aos quadrinhos, além da morte dos Flying Graysons ali, a relação do Grayson na cidade, ele se tornando detetive, como aconteceu em Bloodhaven. Com a Ravena também a gente tem isso. Ela foi uma das responsáveis pela formação dos titãs, já que ela foi até a Liga da Justiça quando percebeu que ela era uma ponte entre o Trigon e a Terra e a nossa realidade. Ela foi lá pedir ajuda da Liga da Justiça, mas a Zatanna percebeu
percebeu que tinha um mal dentro dela e não permitiu que ela se unisse aos heróis. Então ela reformulou os Jovens Titãs, formou uma nova equipe e aí sim eles conseguiram combater o Trigon. Então pode ser que a gente veja algo parecido com isso. Já tem algo maligno dentro dela, algo demoníaco se manifestando e a gente tá vendo que tem uma galera atrás dela. Provavelmente seja o pessoal do culto à Igreja do Sangue, que é liderada pelo Irmão Sangue e o objetivo deles é trazer o Trigon de volta pra Terra. E a gente sabe que a Ravenna é a ponte entre o Trigon e a nossa realidade. Então o que eles querem é sacrificar a Ravenna para permitir que ele possa adentrar na nossa dimensão. O que os Titãs não vão deixar acontecer, principalmente com esse Robin fodalhão. Por falar no Robin, todas as referências ao Batman, todas as referências a Gotham foram bem legais, foram todas bem colocadas e que ajudavam a gente a entender um pouco mais do contexto do personagem. Não eram apenas easter eggs gratuitos ali, referências pra dizer, Gotham, Batman, Coringa. A gente entendia todo o contexto por trás daquilo e como isso também ajudou a moldar o Dick Grayson. É até engraçado porque esse plot de, eu não quero me tornar o Batman, eu quero ser diferente dele, é bem mais próximo do Tim Drake e até mesmo a violência que a gente vê ali, né, quando ele enfrenta os caras naquele beco, quando ele arrasta a cara do maluco na parede, no vidro quebrado, é muito mais parecido com a personalidade do Tim Drake e eles juntaram um pouco ali o que é Tim Drake com o Dick Grayson e ficou bem legal e no geral faz muito sentido a gente ter essa personalidade aqui, já que é uma série mais sombria, já que é uma série mais violenta que tenta trazer tudo um pouco mais pra realidade. E o outro grande destaque é a Estelar, é claro, e a gente tá junto com ela tentando entender o que aconteceu com a personagem. Ela não sabe muito bem o que tá acontecendo, ela perdeu as memórias, o que aconteceu com a Estelar pra ela não saber o que tá acontecendo, pra ela ter parado na Áustria. A caracterização dela não me incomodou, eu gostei do modo como os poderes foram utilizados e a atuação tá muito boa. A atriz Anna Diop mandou bem demais, principalmente nos trejeitos que a gente consegue sentir que são os mesmos da Estelar, e até mesmo na inocência, porque a gente sabe que a personagem tem essa característica, uma inocência que é até exagerada quando a gente vai comparar com níveis humanos, já que ela veio de um lugar onde não existe a maldade, não existe malícia. Então tudo pra ela é novo, é curioso, ela não vê a maldade por trás disso. Então até mesmo quando ela usa os poderes e mata todo mundo e tipo, dá uma risadinha, não sei se é algo sádico, não sei se é algo caótico e que ela gostou de matar todo mundo. É tipo, uau, que legal, eu tenho poderes, eu posso fazer isso. Então ela meio que tá descobrindo isso e aí a gente não sabe, será que ela perdeu a memória simplesmente? Será que ela mudou de corpo? Será que, tipo, é uma materialização que ela formou ali naquela mulher que já existia antes? É um pouco complicado porque a mulher se chama Corey Anders, que é o alter ego humano da Estelar, então provavelmente ela já é esse corpo de fato, ela não acabou entrando nesse corpo ali, mas são teorias pra gente levantar, o que será que tá acontecendo e por que ela tá atrás da Ravenna também, o que tudo indica, ela tava atrás da Ravenna de uma maneira maligna, ela tá envolvida com coisas absurdas, inclusive ali com um personagem que já foi apresentado em Arrow, o Constantine Covert, que lá foi interpretado pelo Dolph Lundgren e é o pai do personagem que mais tarde se torna o Estrela Vermelha, que também faz parte dos Titãs. No finalzinho a gente tem uma participação muito breve do Mutano, que foi legal de se ver, a gente já espera esses efeitos menos bem executados do que no cinema, é claro, não chega a incomodar um pouco, a gente percebe que é CGI, a gente nota muito claramente que aquilo foi construído no computador, mas não chega a tirar da série, até porque a gente tem que ter em mente, é uma série voltada pra TV, um orçamento é limitado, então a gente teve uns efeitos muito bons naquela cena da Estelar usando os poderes, então é normal que isso seja realocado ali de outros momentos, talvez mais pra frente em episódios em que o Mutano tenha destaque, então a CGI seja mais bem aprimorada nele. Aqui era uma cena no final, então eu entendi completamente não ser tão bem feito esse efeito assim, mas também não é aquela coisa ridícula. Só me deixou um pouco preocupado porque uma das características do Mutano é justamente alterar entre as formas animais e até mesmo a forma humana dele de maneira muito rápida. Então isso permite, por exemplo, que ele esteja voando como um passarinho, fique em cima do vilão e vira uma baleia que cai nele, e aí eles derrotam o vilão. Então se ele vai ter essa transformação demorada, pode ser que isso, ou ele já chegue no combate caracterizado como animal, ou se ele vai se transformar no meio, ele precisa de uma cobertura. Acrescenta um elemento interessante, porque aí ele vai precisar que os outros titãs lutem ainda mais em conjunto, tendo que proteger ele ao mesmo tempo que lutam contra o vilão, mas eu acho que tira um pouco desse dinamismo, dessa característica, que permite que o Mutano seja muito mais útil em um combate. É claro que ele ainda pode ser útil chegando como um mamute ali, mas seria bem legal se a gente visse essas transformações dinâmicas no meio da batalha. No geral, Titãs me surpreendeu muito positivamente, é uma série que eu não quis criticar quando as primeiras imagens começaram a sair, vocês podem ver nos vídeos que a gente já mencionou anteriormente da série. Eu tava com uma esperança
mudança justamente porque eles iam trazer um clima mais sombrio, eles iam tentar trazer um pouco mais pra realidade, e eu acho que funcionou muito bem com essa equipe. Ainda temos outros personagens que devem estar se unindo aos Titãs, então a equipe deve ficar um pouco maior, e agora a gente só pode especular, criar teorias sobre como os Titãs vão se unir, principalmente o Mutano, que parece que tá mais distante de toda essa realidade. Como vocês acham que o Mutano vai se unir aos Titãs? Comenta aí embaixo. Já aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas redes sociais, me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. No começo eu senti um pouco que ela tava nos crimes. Então aqui a gente tá Então aqui, vocês entenderam? Já tem algo maligno dentro dela, algo que nos crimes. Vocês entenderam?